Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho gravar um vídeo muito especial. Isto porque neste vídeo eu estou resenhando o 50º livro deste canal. Durante 50 vezes eu vim aqui no YouTube, liguei esta câmera e falei sobre algum livro específico. Isso além de muitos outros vídeos falando sobre temas variados. Mas de resenha literária nós estamos chegando hoje ao número 50 e isso para mim é motivo de grande alegria, de grande satisfação. Significa para mim disciplina, significa constância. Então estou muito satisfeito também pela evolução, porque quando eu olho os meus primeiros vídeos e eu olho os vídeos que eu consigo trazer hoje, eu percebo um progresso muito bacana. Então, eu sou muito grato a cada um de vocês que me apoiam de alguma forma, deixando um comentário, deixando um like, interagindo. Eu sou muito grato mesmo por todo o carinho e todo o apoio, beleza? Então, vamos ao vídeo de hoje. Mais uma resenha literária, a de número 50, e um livro que para mim foi especial e um livro que vai me marcar sim. Então é muito bacana que tenha coincidido desse livro ser o 50º a ser resenhado aqui. Estamos falando de Senhor das Moscas, do William Golding. Eu vou mostrar a diagramação para vocês terem uma noção. É uma diagramação bem confortável, bem tranquila para lermos. São 215, 220 páginas aproximadamente, de um livro muito bem escrito. Um livro que eu gostei demais. Mas, antes de falar do livro, eu quero falar sobre o autor do livro, que é o William Gerald Golding, que viveu de 1911 a 1993. E ele foi professor primário, ele foi escritor, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E um ponto muito importante e que na minha percepção teve impacto na construção dessa obra foi que ele foi soldado. Ele serviu na Marinha e serviu durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele viu com seus próprios olhos, ele contemplou o que um humano é capaz de fazer com o outro. Ele contemplou cenários devastadores. Ele viu coisas horríveis, ele viu a destruição. E isso, na minha humilde opinião, foi impactante na vida dele e foi refletido de certa forma neste livro aqui, que eu classificaria como uma distopia, talvez. Eu acho que serve nessa classificação. Eu já vi outras pessoas falando sobre o livro e classificando da mesma forma. Eu colocaria assim nessa categoria. É um livro muito bem escrito. O Golding, ele consegue narrar com paixão cada detalhe. Quando ele fala de algum personagem, ele descreve exatamente como é aquele personagem, fala da altura, fala das marcas na pele, ele vai falando várias características das pessoas, o que deixa a história mais viva, que eu gostei bastante desse aspecto dele. Quando um determinado personagem está irritado, ele descreve como está a feição da pessoa naquele momento. Então eu acho que isso vai deixando a história mais vívida para quem está lendo. E ele descreve também muito bem o cenário. E isso é muito importante, porque nós não sabemos onde essa história se passa. Nós somos jogados na história. Nós não somos introduzidos, nós simplesmente caímos ali no meio, sem entender nada, sem saber o que está acontecendo, o que está se passando. E aí, nós vemos dois personagens inicialmente sendo descritos ali. Um personagem chamado Ralph, que era um garoto de aproximadamente 12 anos, alto, belo, loiro, e que nitidamente era uma criança mais desenvolvida e com um perfil de liderança. Mas com ele também estava Porquinho, era o apelido dele. Ele tinha vergonha desse apelido, mas é assim que ele é chamado durante toda a obra. E Porquinho já era um garotinho com mais ou menos a mesma idade ali, só que um pouco mais baixo, gordinho, usava óculos, tinha asma.
Então ele era muito inteligente, mas fisicamente ele era o oposto de Ralph. Eles eram antagônicos. Pois bem, e aí eles estão numa ilha, sozinhos, sem entender o que está acontecendo, vendo apenas um rastro que foi deixado ali possivelmente pelo avião que levava eles até cair na ilha. Só que não tem avião, não tem nada. Eles começam a tentar conhecer, fazer um reconhecimento da ilha ali para ver o que está acontecendo, onde eles estão, se é uma ilha de fato ou se eles estão em algum litoral, em alguma costa de algum país vizinho ou até o país deles mesmos. O William Golding era inglês, então possivelmente os personagens ingleses também. Eles vão indo, não encontram nada, mas aí eles encontram uma concha. E aí o porquinho, que era inteligente, ele chega no Ralph e fala: olha, Ralph, toca essa concha bem alto, porque se tiver alguém, eles vão se juntar aqui. Aí Ralph começa a tocar a concha. E aí realmente começam a aparecer outras crianças. E se forma um grupo ali considerável de crianças que tinham entre 6 e 12 anos. A idade especificamente não é descrita, mas eu calculo em torno disso. E muitas outras pessoas que resenharam também trabalham com essa idade. Salvo engano, até na contracapa, esse é o número citado. No livro, que isso não aparece de forma tão clara como as pessoas geralmente falam nas resenhas. Mas, enfim, crianças de 6 a 12 anos na ilha. E dentre essas crianças de 6 e 12 anos, tem outro rapazinho já mais velho, ou seja, ali na casa dos 12, que se chama Jack. E esse Jack ele já chega com o seu grupo. Só que era um grupo que ele havia formado recentemente também, mas ele era líder daquele grupo. Era um grupo de cantores e que vão se reunir ali junto e todos vão chegar num consenso. Olha, nós estamos nessa ilha, só tem crianças aqui, nós enquanto crianças vamos precisar nos organizar como uma sociedade, como se nós fôssemos adultos. Então o primeiro passo é escolher um líder para comandar o grupo. E como vamos escolher esse líder? Jack já tinha um grupo, então ele fala, eu posso liderar. Porquinho já indica, não, eu acho que Ralph deveria liderar. E aí Ralph fala, então vamos fazer uma votação. Quem acha que deve ser Jack e quem acha que deve ser Ralph. E aí Ralph ganha. E Ralph se torna líder. E Ralph, na minha humilde opinião, ele foi um bom líder. Porque, por exemplo, quando ele ganha, ele tenta não tirar a autoridade de Jack. Então ele fala, olha Jack, você já tem seu grupo, você vai manter seu grupo. Vocês vão ser os caçadores, vocês vão tratar de trazer alimento pra gente, trazer carne. Beleza? E aí Jack fala, tranquilo. E Jack, ele teria dificuldades para executar essa função, mas depois ele se tornaria um exímio caçador. Então, o Ralph soube selecionar. E aí ele divide os grupos. Alguns grupos iriam fazer ali um reconhecimento da ilha para ver onde eles estavam mais ou menos. Outro grupo ficaria ali vendo se achava frutas e tudo mais. E eles estabelecem regras também. As regras seriam que haveriam reuniões. Essas reuniões seriam convocadas pela concha. Ou seja, toda vez que alguém com a concha tocasse, o grupo se reuniria para conversar, todos, sem exceção. Foi estabelecido também que seria acendida uma fogueira no alto de uma montanha para que, caso passasse algum navio ou algo ali no mar, eles conseguissem ver que tinha vida ali na ilha e eles fossem resgatar. Foi estabelecido também uma questão de manter águas de coco cheias próximo a uma árvore e começaram a construir também cabanas para que eles pudessem passar a noite. Enfim, foram estabelecidas ali regras para um convívio interessante. Mas nós estamos falando de crianças. E crianças têm uma certa dificuldade para seguir regras. Até porque não haviam adultos para punir. E se houvessem adultos, não haveria um órgão fiscalizador. Entre aspas, se fosse do desejo deles, eles poderiam viver em uma anarquia, correto? Mas, inicialmente, as coisas dão certo.
Só que cada vez mais as coisas vão mudando, as crianças vão demonstrando a sua imaturidade, muitas delas são extremamente choronas, muitas delas só querem saber de brincar. Era difícil manter a responsabilidade e cada vez mais as regras vão sendo desobedecidas. E isso vai criando um clima desagradável, um clima intenso e vai fortalecendo uma inimizade e de certa forma até uma rivalidade que vai surgir, que é a rivalidade entre os possíveis líderes. O líder selecionado, escolhido, que era o Ralph, e o Jack, que queria a liderança ali desde o começo, isso ficou muito claro. Só que essa rivalidade, na minha percepção, ela representa algo muito relevante. Porque o Ralph, ele era um cara mais democrático, ele era um cara que estava pensando com toda certeza num resgate. Ele era um cara que priorizava uma organização, todos convivendo bem. Já o Jack, ele era um cara mais doidão, mais maluco, mais sem regras, sabe? Ele era de fato caçador. Ele de certa forma tipificava a barbárie. Ele tipificava o momento ali. Ele não pensava a longo prazo, ele não pensava em resgate. Em determinado momento, ele era responsável por deixar que a fogueira não se apagasse. Ele deixou que se apagasse justamente nesse momento que passou um navio, então eles perderam a chance de ser resgatados, porque o Jack estava focando ali na caça. Enfim, eles eram muito antagônicos. Um cara mais pacífico e um cara mais agressivo, muito agressivo na verdade. E vai surgindo esse conflito, acontecem algumas tragédias no meio da história, surge boatos de que havia um monstro naquela ilha, e isso começa a causar divisões porque alguns acreditavam, outros não acreditavam. Enfim, cada vez mais essa história vai descambando para se tornar uma tragédia. E é algo muito triste, porque inicialmente o livro, para mim, ele foi muito bacana. Eu me apeguei muito aos personagens, me apeguei muito ao Porquinho. Porquinho é muito gente boa, cara. Só que conforme o clima vai ficando intenso, coisas vão acontecendo. E eu confesso que o fim desse livro, na minha humilde opinião, é polêmico. Porque eu não posso dizer. Eu espero que vocês leiam, gostem do livro e consigam apreciar o fim. Mas ele pode gerar coisas boas ou não, a depender do leitor. E, só para deixar claro, uma questão a respeito do título do livro, Senhor das Moscas, tem uma relação com o nome bíblico Beelzebul, que seria o nome de um demônio, né? Mas, independentemente desta relação ou não, esse nome ele vai ser revelado, o motivo dele, durante a obra, tá? Eu não vou falar o motivo porque eu estaria dando um spoiler. Então eu não vou contar por que o livro se chama Senhor das Moscas e está no meio da história. É algo bem interessante também, algo bem criativo. Mas é isso, pessoal. Essa foi a resenha de hoje. É um livro muito interessante. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Eu espero que vocês leiam o livro. Estamos falando aqui de um clássico, já com 70 anos desde a sua publicação. Exatamente 70 anos. Foi publicado em 1954, estamos em 2024. 70 anos. E aí ainda sendo muito relevante, muito impactante, na minha percepção muito divertido e com uma narração incrível do William Golding. Como eu disse, uma narrativa viva, detalhada, de uma linguagem tranquila, que consegue retratar em muitos momentos a inocência, mas consegue também deixar o aprendizado de que a humanidade ela é capaz sim de fazer coisas ruins, principalmente quando ela não tem regras
ou não tem quem fiscalize essas regras, porque regras até haviam na ilha, eles estabeleceram, mas eles não seguiam justamente porque não havia uma punição, não havia um adulto para dar umas palmadinhas, não havia nada a ser feito com as crianças que desobedecessem, não havia castigo. Então simplesmente desobedecer não acarretava em nenhuma penalização. Então as crianças viviam livres a seu bel prazer. E isso mostra os limites ou a ausência dos limites para a humanidade, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aí no canal, no vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem um comentário se vocês já leram, se vocês gostaram do final. Não deixem spoiler, mas digam se vocês gostaram do final. Eu acho que é a parte mais polêmica do livro, mas ainda assim muito interessante, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Fico muito feliz por esta 50ª resenha. E é isso. Um forte abraço e até a próxima. Tamo junto.